Fala pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos à Jornada Você Residente, o nosso evento ao vivo, online, aqui do VRMed. Ó, a gente preparou um evento maravilhoso com todo o carinho para você, mas antes de te falar mais sobre o evento e sobre o próprio VRMed, eu quero convidar a professora Marcela para se apresentar, ela que é minha parceira aqui nesse projeto. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vocês vão aproveitar muito esses 3 dias. Eu quero me apresentar para quem ainda não me conhece. Quero que vocês contem aí no chat para a gente também, se vocês são acadêmicos de medicina, já são médicos recém-formados. Contem aí para a gente ter ideia da profundidade que a gente vai entrar nas questões aqui junto com vocês, tá? Meu nome é Marcela Rodrigues, eu estudei na UFMG, em Belo Horizonte. Eu fui monitora durante a faculdade, então sempre gostei de ensinar. Eu formei em 2013, eu estou velha, né? Eu fiz residência de ortopedia, sou ortopedista. Depois eu fiz uma segunda residência médica, que foi de cirurgia da mão. Fui preceptora de residência médica lá em Belo Horizonte por 4 anos. Eu fui membro da SET, que é a Comissão de Ensino da SBOT, a Sociedade Brasileira de Ortopedia. E desde então eu trabalho com ensino. Preparação de médicos para a prova de título de ortopedia. Eu fundei o Orto Academy tem 5 anos. Eu não trabalho na assistência mais, para quem já me acompanha aí, minha vida é ensinar. Apesar de adorar operar, eu amo mais ainda a ciência do aprendizado. E no começo desse ano, Deus falou assim, ó, escuta essa história, porque foi assim, um chamado mesmo. Deus mandou para mim um sonho, uma pessoa falando, olha, você tem algo maior para fazer. Você tem que servir mais pessoas. E aí ele me levou para esse caminho da residência médica, me conectou com o João. Foi assim, em uma reunião que a gente fez, em 2 dias a gente já estava fundando a VRMed. Então, gente, eu amo isso aqui, vocês vão aproveitar muito. A gente montou isso aqui com muito carinho para vocês. João, pode seguir com a palavra aí, se precisar eu dou uma chamada, te interrompo aqui, vamos que vamos. Ó, vou te chamar várias vezes aqui que eu vou precisar de você, tá? Obrigadão, Cela. Pessoal, para quem não me conhece, o meu nome é João Paulo, eu sou médico radiologista, mas eu diria que, por essência, eu sou professor, tá? Talvez alguns já me conheçam da radiologia, eu venho há uns cerca de 6 anos fazendo muito conteúdo nas redes sociais, principalmente no YouTube. Se você é acadêmico, é bem provável que em algum momento da sua faculdade você já tenha assistido algum vídeo meu para te ajudar numa prova, para tirar alguma dúvida sobre imagem. Só que a verdade é que eu dou aula de radiologia porque acabou sendo a especialidade que eu resolvi fazer, mas o meu amor por ensinar não nasceu quando eu era radiologista. Na verdade, ele nasceu muito antes, quando eu estava ali no internato. No internato, eu já sabia que eu queria ser professor, sabia que eu queria ensinar, e esse amor nasceu exatamente quando eu estava, como vocês, me preparando para a minha prova de residência médica. Bom, por vários motivos, a vida me levou a trabalhar primeiro com educação em radiologia, mas a verdade é que de uns meses para cá, talvez eu também tenha recebido um chamado de Deus, né, como a Marcela, e a verdade é que eu resolvi voltar ao João do Velho Testamento, né? Eu resolvi voltar às minhas essências, à minha origem como professor e ensinar as coisas que eu sempre amei ensinar, que é a medicina como um todo, e é por isso que eu estou aqui. Então, hoje em dia, a minha prioridade é o VRMed, a minha prioridade é ensinar para você que está aqui como passar na prova de residência, de preferência fazer isso com bastante descontração, com bastante humor, como a gente está acostumado a fazer no Você Radiologista. E ó, o VRMed não é VR de você radiologista, não, tá? É VR de você residente, porque o nosso foco aqui, o nosso alvo é que você esteja com a tua aprovação na mão
beleza? Então, o VRMed nasceu com esse propósito de ser um preparatório para a residência que reunisse tudo aquilo que a gente sentia que a gente precisava quando a gente estava se preparando para a residência médica. Afinal de contas, não faz tanto tempo assim, tá? Não faz nem 10 anos que eu estava aí no lugar de vocês, e que a gente identificou que várias outras soluções aí do mercado não estão oferecendo, tá? A gente quer ser realmente uma coisa completa, uma solução completa, e a gente vai falar ao longo dos próximos dias melhor sobre isso para vocês. Mas eu preciso agora falar sobre a jornada VR, tá? Essa jornada aqui é um evento de 3 aulas, são 3 dias, onde a gente vai te capacitar para saber exatamente o que vai cair na tua prova em 2026. Quando a gente estava organizando a jornada e à medida que vocês estavam se inscrevendo para participar, nós fizemos umas perguntas para vocês ali no formulário e perguntamos o que vocês entendiam que era mais importante para um preparatório fazer, né? O que era mais importante? E a maioria de vocês respondeu ter clareza sobre o que mais cai. O objetivo desse evento é te dar clareza do que mais cai nas provas de residência e principalmente na tua prova. Como você chega preparado, sabendo o que vai cair, quase como se estivesse com a cola na mão em 2026. É isso que a gente vai fazer nesses 3 dias de evento. Hoje a gente vai falar de clínica médica e pediatria, vamos fazer um apanhado dos principais assuntos e amanhã a gente vai falar sobre GO e cirurgia. No terceiro dia, a gente vai falar sobre preventiva e como montar o planejamento de estudos. Pessoal, o terceiro dia é o dia mais importante, porque é o dia em que a gente vai te ensinar como pegar todo esse conhecimento que você está acumulando ao longo dos 3 dias e efetivamente organizar o seu roteiro de estudos para que você consiga ter resultado e ser aprovado em 2026. Eu quero combinar um negócio aqui com vocês. É óbvio, vocês são inteligentes, vocês sabem que eu tenho um produto para oferecer no final de tudo isso aqui. Marketing digital não é marketing da enganação. Eu quero combinar com vocês aqui que eu não vou tentar enganar vocês de nada, tá? De fato, eu tenho um produto para oferecer. No final de tudo isso, eu vou te oferecer um acompanhamento, se você quiser ser trabalhado pela minha equipe da melhor forma para você ser aprovado. Mas eu quero que você saiba desde já que independente de qualquer coisa, independente se você vai acabar se tornando meu aluno ou não, se você focar nesse evento junto comigo esses 3 dias, você vai sair daqui com tudo que você precisa para ser aprovado em qualquer prova de residência do país. Vai estar tudo na tua mão. Se você conseguir aplicar o que eu vou te ensinar nesses 3 dias, você vai ser aprovado, beleza? Então, foca, porque esse conteúdo que a gente vai passar para vocês gratuitamente, isso aqui dava um curso, tá? A gente vai te oferecer justamente para você sentir um pouco do que a gente vai fazer com os nossos alunos, os nossos mentorados dentro do nosso acompanhamento. Mas aqui não tem finge que ensina, nós vamos realmente dar o nosso melhor nesses 3 dias, por isso aproveita cada segundo. Combinados? Então, ó, hoje a gente vai falar de quê? Vamos falar de clínica médica e pediatria. E deixa eu te explicar uma coisa aqui sobre tudo isso, sobre essas grandes áreas. Clínica médica é, sem dúvidas, a área que tem mais assuntos para você estudar na tua prova. A verdade é que se você tentar estudar tudo de clínica médica de maneira louca, né, querendo dar conta de tudo, a chance de você estudar coisas que não são importantes para a sua prova específica é muito alta. E cada gota do teu tempo, cada gota da tua energia é muito valiosa para ser desperdiçada. Você não pode deixar isso acontecer. Você estudar de forma direcionada aquilo que mais cai, vai sim garantir que você está na frente dos teus concorrentes. Mas eu quero também combinar outra coisa aqui com você. Eu tenho um ranço de estudo preguiçoso. Quando eu falo para você que o estudo é direcionado, eu não estou dizendo que é um estudo preguiçoso.
que você vai ter um tempo sobrando, que você vai estudar 5 minutos por dia e vai ser aprovado. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de estudar muito, de se empenhar muito, de fazer tudo que está ao teu alcance, só que usando da melhor forma o teu tempo, sem perder tempo com aquilo que não vai cair na tua prova, porque as várias provas do Brasil têm várias especificidades. E é o nosso papel, é o meu papel aqui desse lado, facilitar a tua vida com isso e te apresentar aquilo que tem mais chance de aparecer para você na prova. Sabendo disso, pessoal, eu resolvi trazer aqui um top 10 dos principais temas que são cobrados nas provas ao longo do Brasil. O que tem mais chance de aparecer na tua prova? É isso daqui, tá? Então, ó, cardiologia, o que cai mais de cardio? Cai mais insuficiência cardíaca, hipertensão, arritmias e síndromes coronarianas. Esses 4 temas aqui, você tem que ter decorado na ponta da língua, até as últimas consequências, beleza? Agora, os demais temas de cardiologia podem ser cobrados, só que eles são menos frequentes. Ou seja, se você tiver numa semana muito, muito, muito corrida e tiver que escolher entre estudar síndrome coronariana ou vasculite, qual é que você vai privilegiar? Você vai privilegiar síndrome coronariana, porque é um dos temas que mais cai no geral. Pessoal, cardio uma das especialidades que são mais cobradas em todas as provas de residência, beleza? Infectologia é outra especialidade campeã. Cai bastante tuberculose, HIV, meningite, sepse e dengue. Essas patologias aqui você tem que estar muito bem, porque a chance de cair na sua prova é 100%. Alguma delas vai aparecer para você, beleza? Ok? Que mais? Endócrino. O que cai de endócrino? Diabetes, síndrome metabólica, dislipidemia e distúrbios tireoidianos. Você já deve estar percebendo o seguinte: por mais que a gente estreite isso daqui, por mais que a gente afunile isso daqui em grandes temas, em especialidades, em patologias, cada patologia dessa aqui é um mundo, concorda? Cada patologia dessa aqui tem várias coisas para você saber. E a verdade é que as provas, elas gostam de cobrar determinados aspectos de cada uma dessas patologias. Elas não cobram de maneira aleatória. Elas gostam de cobrar algumas coisas específicas. Quer ver um exemplo? Na insuficiência cardíaca, o que mais gosta de aparecer é exatamente qual a conduta que diminui o risco cardiovascular. No diabetes, por incrível que pareça, os tratamentos relacionados ao diabetes que diminuem risco cardiovascular também são muito cobrados. Então, às vezes, a prova, numa questão de diabetes, nem quer saber se o tratamento XYZ diminui a glicemia, quer saber se ele diminui o risco cardiovascular. Então, você está entendendo que quando você entende a alma da prova, quando você entende a especificidade da banca em relação ao assunto que você está estudando, é muito mais fácil reter, porque se o meu cérebro já está direcionado, não, pô, eu vou estudar aqui dengue, mas eu sei que dengue, o que cai muito de dengue é o quê? É a classificação e conduta. Então eu vou estudar dengue, vou saber tudo de dengue, mas eu tenho que estar na ponta da língua ali, classificação e conduta, porque o que mais tem chance de cair é aquilo. Quando o seu cérebro ele tem um alvo, pessoal, é muito mais fácil dele guardar o conhecimento. Beleza? Ok? Então, ó, pneumo, asma, DPOC, TEP e PAC, pneumonia comunitária. PAC despenca, tá? PAC despenca. Na gastro e na hepato, a gente tem úlcera péptica, pancreatite, cirrose, hepatite viral, hemorragia digestiva e pancreatite. Beleza. Então, eu nem vou ler o Ô, restante João, aqui do top 10. lembrar que a gente vai mandar isso para a galera, não precisa deles ficarem anotando.
Exatamente. Era exatamente isso que eu ia falar aqui, Celo. Eu nem vou ler esse restante aqui desse top 10, por quê? Porque a gente tem muita coisa importante para falar hoje e a gente vai enviar para vocês esses top 10 aqui. Então, todos esses tópicos aqui, você nem precisa se preocupar de ficar desgastando e anotando, porque você vai receber ele completo, não só da clínica, mas de todas as grandes áreas, beleza? O que que a gente quer mostrar para vocês aqui? Que é preciso você afunilar o teu conhecimento e saber não só o que vai cair, mas como aquilo vai cair, ok? Se a gente fosse assim botar algumas doenças, se a gente fosse ser específico assim, João, não quero saber as especialidades, as doenças nas especialidades, eu quero que você faça um apanhado geral da clínica e me diga 5 doenças que têm mais chance de cair na minha prova. Seriam essas 5 doenças aqui: hipertensão arterial, insuficiência cardíaca e valvulopatias, diabetes mellitus, dengue e outras arboviroses e a pneumonia adquirida na comunidade. Então, essas 5 patologias são extremamente prevalentes. Perceba que não tem muita diferença entre a incidência de uma e da outra. Ou seja, de 5 para 4% é muito próximo. Então você tem que saber. A chance de cair é praticamente uniforme. Então você tem que saber muito bem essas patologias. Ah, E para te João, vou mostrar, comentar uma coisinha aqui sobre a hipertensão aí, que é 5%, né? Detalhe, pessoal. A Aslan até me coloca grande aqui, para eles prestarem bastante atenção, que isso aqui é importante. Quando a gente fala que é 5% de incidência, de estatística, a gente está falando a nível Brasil, a nível nacional, geral. Quando a gente pega todas as provas juntas, coloca num pacote e faz essa avaliação. Mas eu quero lembrar vocês de uma coisa muito importante. Então, prestem atenção. É cobrado diferente nos hospitais. Quando a gente compara cada banca, cada serviço é diferente. Tem lugar que nem cobra hipertensão, nem gosta de ter questões de hipertensão. E quando cobra, às vezes eles cobram diferente. Então vocês têm que ter isso em mente, porque o jeito de estudar vai ser com dois enfoques diferentes. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando. Tem hospital que cobra só hipertensão a nível ambulatorial e não cobra emergência, quer cobrar só acompanhamento ambulatorial. Isso vale para o ENAD, para o ENAMED, que cobra hipertensão mais a nível ambulatorial. E esse ano foi publicado uma nova diretriz brasileira de hipertensão e nem existe mais esse conceito de urgência hipertensiva, né? Vocês já devem estar atentos a isso aí. E ter esse conhecimento de que cada banca cobra de uma forma diferente muda a forma que você vai se preparar para a sua prova de residência. Porque se na banca que você sonha em passar não cobra, você vai se dedicar a outros temas com mais energia. E se você vai fazer uma prova que não cobre hipertensão, eu não vou colocar esse tema nos seus simulados de treinamento. Você vai fazer questões nos seus simulados semanais com os temas que são mais incidentes, que são mais importantes, que são bandeira vermelha para você. Então, eu quero que vocês tenham isso em mente. Quando a gente está falando de porcentagem aqui, é a nível nacional, tá? Quando a gente vai pegar cada prova específica, é diferente. Se você quiser passar em uma prova, você tem que estudar para essa prova. Pode continuar, João. Acho que você está mutado. show, tá me ouvindo agora, né? Pessoal, isso que a Marcela falou é essencial vocês entenderem, tá? A gente está trazendo as estatísticas aqui a nível Brasil, isso é uma estatística global. A depender da prova que você for fazer, essa incidência pode ser muito maior, pode ser muito menor, às vezes nula, beleza? Então é muito caso ao caso, sim, beleza? Vamos continuar? Bom, e aí eu quero aproveitar esse tempo aqui com vocês, já que a gente já está dando uma ideia do que é que cai mais, para apresentar a vocês o como isso é cobrado. Eu quero pegar aqui esses minutinhos para mostrar para você realmente como a prova vai trazer isso. E para a gente discutir aqui algumas questões daquele
top 5 que a gente falou. Então, a gente vai pegar algumas patologias ali, daquelas 5 que mais caem, e eu vou mostrar para vocês como acertar essas questões. Porque lembra, a nossa promessa aqui não é simplesmente chegar e te falar o que mais cai, mas te ensinar como você vai chegar lá preparado, como você vai acertar as questões do jeito que elas caem, beleza? Então vamos aqui falar de uma questão de clínica sobre hipertensão da USP Ribeirão? Beleza. Então vamos lá. Mulher de 56 anos, com antecedente de hipertensão arterial sistêmica, em tratamento irregular, é admitida no serviço de emergência com quadro de cefaleia occipital, escotomas cintilantes e sonolência a 2 horas. Pessoal, perceba o seguinte aqui, a gente está numa paciente hipertensa, tratamento irregular, chegou para a gente agora com cefaleia occipital, escotoma cintilante e sonolência. Bom, isso aí não é bom sinal. Uma paciente hipertensa que começa a fazer cefaleia occipital, escotoma e sonolência, provavelmente a gente está diante de um quadro de emergência hipertensiva. Agora, como é que eu sei isso? Olha, só para ter certeza, a questão ainda deu para a gente que a pressão da paciente era 230 por 130, ou seja, extremamente alta. Só que eu preciso lembrar para vocês, a pressão isoladamente ela não configura o quadro de emergência hipertensiva. Para ser emergência, eu preciso ter indícios de lesão de órgão-alvo. E ó, essa paciente também está torporosa. Essa paciente está sonolenta. Essa paciente tem órgão-alvo sendo prejudicado. O cérebro está comprometido. Então, é uma emergência hipertensiva. João, e a tal da urgência hipertensiva? A urgência hipertensiva, pessoal, era quando a gente tinha valores de pressão muito elevados, sem sinais de dano a órgãos-alvo. Inclusive, esse conceito de urgência hipertensiva acabou de cair. Não existe mais o conceito urgência hipertensiva, porque trocando em miúdos, urgência hipertensiva era simplesmente um paciente em tratamento irregular que aparecia lá no pronto-socorro com a pressão extremamente alta, mas sem sentir muita coisa. Então, esse conceito caiu. O que, que não caiu? Caiu o conceito, mas não caiu a conduta. Então, a conduta para o paciente que está com a pressão bastante alta, sem lesão de órgão-alvo, continua a mesma, que é baixar a pressão de forma lenta, parcimoniosa, controlada. Beleza? Agora, dá uma olhada junto comigo aqui, que essa paciente também tem papiledema bilateral. E aí, quando você pensa em papiledema, você pensa em quê? Papiledema, pessoal, é o edema da papila, aqui do disco óptico. E aí, geralmente, a gente pensa nesse tipo de imagem aqui, e geralmente sempre apresentam para a gente a alteração, né, o alterado, mas eu quero que vocês olhem comigo primeiro o normal, para você entender o que é alteração. Quando eu olho um fundo de olho normal, uma fundoscopia normal, eu percebo o disco óptico aqui, e perceba como a borda dele é muito bem definida. Percebeu? A bordinha bem definida, eu conseguiria traçar a lápis dessa borda. Agora, quando eu vou para uma fundoscopia com papiledema, está completamente edemaciado o disco. Por quê? Aumenta a pressão intracraniana e isso é transmitido para a bainha do nervo óptico e edemacia a inserção ali do nervo, edemacia o disco. Então, ele fica com essa indefinição dos contornos do disco. Olha só como aqui eu defino bem e aqui eu não consigo definir bem. Isso é edema de papila, isso é lesão de órgão-alvo, isso indica para a gente aumento da pressão intracraniana. Então faz sentido agora que essa paciente esteja com cefaleia occipital, escotoma, sonolência e esteja torporosa. Beleza? Trocando em miúdos, ela tem uma emergência hipertensiva. Qual é a conduta imediata mais adequada para uma paciente com emergência hipertensiva? É isso que a questão quer da gente. Primeiro, que a gente identifique que é uma emergência hipertensiva. E segundo, que a gente diga qual é a conduta imediata. Se você olhar para as alternativas aqui, o que ela vai sugerir para a gente?
fazer um captopril via oral e reavaliar em 60 minutos. Faz aí o captopril oral e reavalie em 60 minutos para você ver onde é que você vai reavaliar o paciente. Você vai reavaliar lá no necrotério. Não pode, pessoal. O paciente em emergência hipersensível, você tem que estar em cima dele. Você tem que baixar essa pressão dele rápido, mas de forma controlada, cautelosa. Por quê? Porque se eu baixar rápido demais, eu posso até causar uma isquemia. Se eu baixar rápido demais uma pressão dessa aí, desse paciente, eu tiro a pressão alta dele, eu tiro a hipertensão dele e eu dou para ele de presente um AVC. Ó que beleza. Horrível. Não pode. Então eu tenho que baixar de forma controlada. Por que pode acontecer o AVC? Por que pode até isquemiar se eu baixar rápido demais? Para você que está se perguntando aí, é porque quando a pressão está muito alta, os vasos cerebrais eles estão todos contraídos para tentar se proteger dessa pressão tão alta. E aí, se eles estão contraídos, pressão está alta, e eu baixo rápido demais a pressão, o cérebro não tem tempo de entender que a pressão baixou e continua com o vaso contraído, e aí essa pressãozinha baixa agora não consegue mais chegar lá no capilar e faz isquemia. Ou seja, eu tenho que baixar devagar para poder dar tempo da vasoconstrição e regredindo progressivamente e não ter isquemia. Entendeu? Beleza? Letra B. Iniciar a furosemida endovenosa para redução rápida da volemia. João, é essa daí que eu vou fazer. Eu quero reduzir rápido. Pessoal, furosemida é uma droga que é boa para reduzir volume. Tá? Se eu quero tirar volume do paciente, o paciente é um paciente com insuficiência cardíaca e está fazendo edema de pulmão, eu quero tirar volume dele, furosemida é maravilhosa. Mas na emergência hipertensiva, eu não posso entrar com furosemida de cara, porque a furosemida eu não consigo controlar muito o efeito dela e ela vai tirar volume, mas ela não vai tirar tão bem assim a pressão. Afinal de contas, é uma droga ali diurética. Então eu quero baixar a pressão, não quero tirar volume desse paciente nesse momento. Afinal de contas, não tem nada que indique para a gente que essa paciente está com edema agudo. Beleza? Iniciar a hidralazina via oral e observar a resposta pressórica, mais uma vez. Pelo menos você não deixou para reavaliar em 60 minutos, né? Mas eu não posso iniciar via oral uma medicação aqui porque eu preciso baixar rápido e a via oral não é adequada para esse objetivo. Fora que a hidralazina é muito imprevisível, vai demorar para começar a fazer efeito e o efeito é bem imprevisível. Eu preciso de uma droga que seja previsível, que ela comece rápido e quando eu tirar ela, ela também cesse o efeito dela rápido. Eu preciso de uma droga que seja titulável, que eu consiga controlar muito bem os níveis dela no sangue do paciente, para que não haja uma queda abrupta da pressão, para que eu consiga ir aumentando a droga gradualmente e baixando a pressão gradualmente. Qual é essa medicação? Dentre as alternativas que foi dado para a gente aí, é o nitroprussiato de sódio endovenoso em bomba de infusão contínua. Beleza? Combinados? Então, ó. Não. Oi. Ah, você ainda vai falar dessa Não, questão, né? Antes de não, você ir para não, a não. próxima, Pode falar. é porque eu quero comentar sobre a USP Ribeirão. Posso falar de uma vez? Pode falar. Aislan, se você quiser me colocar grande aí. Gente, a USP Ribeirão Preto, tem alguém aí que quer fazer USP Ribeirão? Manda aí no chat para eu saber. A gente tem a USP São Paulo e USP Ribeirão Preto. Na prova da USP Ribeirão Preto, é uma das bancas que o filho chora e a mãe não vê. Porque ela não tem nada a ver com nenhuma prova do Brasil, nenhuma outra banca. Ela tem um estilo completamente singular. Então, se você não passar o ano inteiro treinando para a prova da USP Ribeirão Preto, você vai chegar lá e você vai assustar, porque é um padrão diferente do que você viu. Para começar, as questões, quase todas as questões, elas têm imagem. E geralmente não é a imagem que vai te levar para a alternativa certa. Então, a dica é você tentar responder ali sem olhar para a imagem primeiro e depois olhar a imagem para ver se ela vai te ajudar na resposta. E as pessoas, eu acho que vocês já devem ter escutado falar em prova irmã. Vocês já ouviram falar em prova irmã?
que o pessoal fala assim, você tem que fazer provas irmã, prova que é parecida com a sua banca e tal. Gente, não existe prova irmã dessa banca aqui de Ribeirão Preto, tá? Então, você não consegue achar uma outra banca, uma outra prova que se pareça com essa para treinar. Então, ou você vai ter que fazer todas as provas antigas da USP Ribeirão Preto, e a hora que você esgotar todas elas, você tem que fazer simulados espelho, que são simulados idênticos ao modelo daquela prova. E como que a gente cria esses simulados espelho? Aqui a gente desenvolveu esses simulados de espelho. Então, a gente pega uma inteligência artificial, a gente programa ela para criar questões daquele mesmo estilo, com aquela mesma personalidade, com aquela mesma pegada, com aqueles mesmos temas de maior incidência daquela prova de USP Ribeirão Preto. A inteligência artificial cria, um ser humano confere, porque a gente não deixa tudo para IA, um ser humano, professor experiente, confere, e aí o nosso aluno faz as provas, que são simulados espelho da prova de USP Ribeirão Preto. Então, vocês têm que ter em mente que cada banca tem um padrão, cada banca tem o seu estilo, tá? Porque cada banca é criada, as pessoas que criam as provas são pessoas diferentes, personalidades diferentes, gostos diferentes, foram criados diferentes, formados diferentes, tá? Então, era esse parênteses aí sobre a USP Ribeirão. Show de bola. Pô, muito bom. Obrigado pela dica, Marcelo, porque de fato a gente só entende a prova quando a gente conhece a prova. E conhecer a prova significa já ter feito a prova antes. É por isso que uma das nossas metodologias no curso e na mentoria é que vocês façam provas na íntegra desde o início da preparação. Beleza? Então não é à toa que isso faz parte da nossa metodologia, para você não cair nesse tipo de pegadinha. Beleza? Vamos lá? Então, pessoal, bom, já expliquei para vocês, tá? Aqui é só para vocês depois terem isso aí guardadinho. Depois eu mando lá esses slides para vocês no grupo. Não se preocupem, vocês vão ter acesso a tudo, já prometi. Mas aqui está só o que a gente foi discutindo, beleza? Então, nitroprussiato na veia. Eu botei isso aqui não para a gente discutir, eu botei isso aqui porque eu sei que você vai esquecer o que eu falei aqui agora há pouco, então vou deixar anotado aqui que quando você for estudar, tá lá anotado, tá bom? Vamos lá. Mais uma questão de clínica agora sobre dengue, e essa questão é da Unicamp 2023. Se você está ligado, se você está estudando já, você sabe que a Unicamp não é mais uma prova objetiva, né? A Unicamp hoje é uma prova discursiva. E aí você deve estar pensando, João, por que você botou aí uma questão objetiva se a Unicamp agora é discursiva? Eu vou perder meu tempo aqui assistindo isso. Mas, na verdade, pessoal, o nosso combinado é que aqui não tem desperdício de tempo. Aqui é tudo muito direcionado para o que você tem que fazer. E a prova da Unicamp é o seguinte, ela é uma prova discursiva de respostas curtas. Se você já pegou a prova da Unicamp para fazer e foi olhar o gabarito da prova discursiva, você vai ver que todos os gabaritos são extremamente objetivos. Uma linha, uma palavra, duas, três palavras, é muito objetivo. Sabe o que eles fizeram, na verdade? Eles pegaram a prova objetiva, o estilo objetivo deles, e simplesmente tiraram as alternativas e colocaram um campo para você escrever. Então, quando você estiver na prova da Unicamp, não é para fazer um parágrafo, não é para escrever sua tese de doutorado, não é para fazer uma dissertação, é para ser objetivo. A prova só quer saber se você tem a resposta que ela está buscando, beleza? Então, quando você estuda as provas da Unicamp objetivas, você está sim estudando adequadamente para a prova discursiva, porque a resposta da discursiva vai ser a mesma coisa que está aqui na alternativa para você, beleza? Então, se isso aqui fosse uma prova discursiva da Unicamp, a alternativa, o que você teria que escrever lá no campo é o que está na alternativa certa daqui, ok? Então, sim, você deve usar a Unicamp objetiva para estudar para discursivo se você quer fazer Unicamp.
vai ser útil para você, beleza? Ok? Vamos lá. Uma mulher de 25 anos, previamente ívida, procura o pronto-socorro com febre alta, 39,5, cefaleia e mialgia há 4 dias. Hoje evoluiu com dor abdominal intensa e contínua e apresentou 2 episódios de vômitos. Ao exame físico, está consciente, orientada, com pressão de 9/6, frequência cardíaca de 110, o abdômen está doloroso, a palpação do hipocôndrio direito e o hemograma colhido na entrada mostrou um hematócrito de 48%, basal era de 38%, leucócitos de 3.200 e plaqueta de 70.000. De acordo com a classificação do Ministério da Saúde, em qual grupo a paciente se enquadra e qual a conduta imediata. Você vê que prova adora conduta, né? Exatamente. Bom, então essa paciente tem o quê? Bom, aqui no título já estava dando a dica, né? Mas se não tivesse título aí na prova não vai estar. Febre, cefaleia e mialgia, principalmente febre, dor no corpo intensa, dor retroorbital, é a tríade da dengue. Se tem essas 3 coisas, você tem que pensar em dengue. Tem essas 3 coisas. É brasileiro, está no Brasil, tem que pensar em dengue. Dengue tem que dar como sua principal hipótese diagnóstica, beleza? Só que essa não é uma dengue qualquer. A paciente está com a dor abdominal intensa e ela está apresentando vômitos, né? Por enquanto só apresentou 2 episódios de vômitos, mas está apresentando vômito. A paciente está com a TA limítrofe, 9/6 ali. E eu não sei vocês, mas eu não gosto de pegar uma paciente com dengue com a TA dessa. Frequência cardíaca levemente aumentada também. O abdômen doloroso, a palpação do hipocôndrio direito. Pessoal, o que tem de órgão no hipocôndrio direito, hein? Lembra aí, é o quê? É o baço? É o fígado, né? Não, não, hipocôndrio direito é o fígado. Então, se você palpa e sente dor no hipocôndrio direito, isso aí pode representar hepatomegalia. O fígado, quando cresce muito rápido, condições agudas, pode não só crescer, mas se tornar frágil, doloroso. Então, palpa e dói, uma hepatomegalia dolorosa. E aí a gente viu que essa paciente também tinha uma hemoconcentração, né? O hematócrito foi lá para cima e os leucócitos um pouquinho abaixo, né? Fez uma discreta leucopenia com a plaqueta também caindo, tá abaixo de 100.000 essa plaqueta. Bom, e aí a alternativa nos dá aqui 4 grupos do Ministério da Saúde para a gente poder classificar essa paciente. E eu vou aproveitar essa questão para revisar esse tema aqui com vocês, porque ele é muito, muito importante para a sua prova. O que você precisa saber sobre dengue em um slide? Dengue em um slide, para você não errar a questão de prova. Você vai pensar quando tiver febre, mialgia e dor retroorbital. Beleza. Sinais de alarme que você tem que saber para poder classificar é dor abdominal intensa, vômito incoercível, sangramento de mucosa, então é pistache, hipotensão postural. Hipotensão postural é aquela que você sente quando você levanta, né? Levantou muito rápido, vai ficar hipotenso. Letargia, o paciente com alteração do sensório, hepatomegalia dolorosa, hemoconcentração, o HT está subindo, derrame pleural ou pericárdico ou ascite. Vamos ver aqui, a nossa paciente tinha pelo menos aqui dor abdominal intensa, ela tinha também hepatomegalia dolorosa e o HT subindo. Então, a nossa paciente é uma dengue com sinais de alarme. Concorda? Concordo, João. Dengue com sinais de alarme. Pelo menos isso. Então, aqui, para a gente classificar, o grupo A do Ministério da Saúde, que vai receber tratamento apenas ambulatorial, é quando não tem sinal de alarme e nem tem nenhuma condição especial. Por exemplo, o paciente não é uma gestante, não é um idoso, não tem nada de especial nele, é um paciente comum, tá? Então, grupo A. Agora, se o paciente não tem sinal de alarme, mas ele tem alguma condição especial, como gestação, se é um paciente mais velho, ou se o paciente está apresentando um sangramento leve, ou se o paciente tem prova do laço positiva, e a prova do laço positiva é quando no adulto está com mais de 20 petecas e na criança mais de 10 petecas. Esse paciente é o paciente do grupo B e ele precisa de observação. Ele é um paciente que você vai pedir um hemograma, que você vai dar uma atenção maior
para ver se ele pode ser conduzido ambulatorialmente ou se ele vai ser reclassificado como grupo C e vai precisar de um acompanhamento mais de perto. Qual é a jogada aqui com o paciente de condição especial ou sangramento leve ou prova do laço? É um paciente que os pacientes de sangramento leve prova do laço, eles têm uma tendência hemorrágica. Então, é um paciente que a gente precisa ficar ligado, ver se esse paciente realmente não vai evoluir de forma grave. E se ele tem condição especial, ele também é um paciente que a gente toma mais cuidado, que é um paciente de maior risco. Beleza. Agora, se o paciente tem sinais de alarme, como os da nossa paciente, a nossa paciente tinha sinais de alarme, eu tenho que internar e meter soro na veia do cidadão. Não posso observar, não posso fazer tratamento ambulatorial, não serve sorinho de reidratação oral, não dá. Interna e faz na veia. Então, tem alarme, tem que internar. Tem alarme, tem que fazer soro venoso. Agora, se ele tiver choque, se ele tiver um sangramento grave, como um sangramento intracraniano, ou se ele tiver lesão de órgão-alvo, precisa ir para UTI. Beleza? Então, vamos aqui aplicar no caso da nossa paciente. Ó, não era grupo B, né? Bom, ela tinha sinal de alarme. Grupo A e B não tem sinal de alarme. Ela era grupo C, sim. Por quê? Porque ela tinha sinal de alarme, mas ela não tinha nenhum sinal de gravidade. Ela ainda não estava chocada, estava perto. 9 por 6 é perto, mas ela ainda não estava chocada. Se eu repor ali o soro EV, aquela pressão vai subir. Ela não tinha nenhum sinal de gravidade, não tinha um sangramento grave, não tinha indício de lesão de órgão-alvo. Não tinha nada disso, mas tinha sinal de alarme. Então, é grupo C, beleza? Grupo A, claro que não. Tem sinal de alarme, não pode ser A e B. Grupo D, também, claro que não. O grupo D é dengue grave. O principal sinal de dengue grave, pessoal, o principal, o mais frequente que você vai ver é a hipotensão, o choque. Então, o paciente com hipotensão, aquele paciente com tempo de enchimento capilar muito lento, paciente com a pressão lá embaixo, esse paciente eu tenho que mandar para a UTI, beleza? Tem sinais de gravidade, não confunda gravidade com alarme. Tem sinais de gravidade, não basta internar e fazer soro venoso, eu tenho que mandar para a UTI. Combinado? Beleza? Então vamos lá. Terceira questão para a gente esgotar a clínica médica e falar da pediatria. A questão do Einstein de 2022. Olha só como essa questão é gostosa. É uma questão gostosinha, questão, ó, belezinha. Você mata essa questãozinha muito fácil na prova. Olha só. Um homem de 72 anos é levado ao pronto-socorro por sua família com história de febre de 38,5, tosse com expectoração purulenta e prostração há 3 dias. Ele tem antecedente de hipertensão arterial e uso de losartana. Ao exame físico, apresenta-se sonolento, desorientado no tempo e espaço. Dados vitais: frequência respiratória de 32, pressão de 85 por 55. Está querendo deixar claro para a gente o quê? Que está hipotenso, né? Frequência cardíaca de 115, saturação de O2 de 91, a ausculta pulmonar revela estertores crepitantes em base direita. Nossa, e aí estertor crepitante em base direita, o que será que pode ser isso, né? Radiografia de tórax mostra uma consolidação no lobo inferior direito. Qual o score CURB 65 do paciente e qual a conduta apropriada? Pessoal, perceba, dengue adora cobrar classificação. Pneumonia adquirida na comunidade adora cobrar classificação. Então, quando você estiver estudando comigo nas aulas lá do curso e você veio colocando uma tabelinha de classificação lá, não é para me xingar, é porque cai. Isso aqui cai, despenca e é fácil de acertar. Você só precisa aprender o tranquilinho que eu vou te passar aqui, é tranquilo, você vai acertar. Mas não fica com preguiça de aprender a classificação, porque é isso que vai cair. Às vezes não é o diagnóstico que cai, é saber a classe, muitas vezes, é saber como classificar e como conduzir.
O diagnóstico, a prova, ela dá uma moral para você, ela entende que você já sabe. É o pressuposto, a prova não quer saber se você sabe qual é a doença. Então, ó, no mínimo, você tem que saber a doença aqui para pensar em acertar essa questão, beleza? Então, aqui, qual é a nossa suspeita para um paciente que tem consolidação no pulmão, tá fazendo febre e tosse, tá prostrado, pneumonia, ok? Ok. Esse paciente estava internado ou ele estava na casa dele? Ele estava na casa dele. É um paciente de 72 anos, está prostrado há 3 dias, mas a questão não disse para a gente que ele estava internado. Então, uma pneumonia comunitária, beleza? É uma pneumonia comunitária. É outra coisa, não é pneumonia hospitalar, é outro departamento. Isso aqui é a primeira separação que você tem que fazer. Não estamos falando de pneumonia hospitalar, isso é pneumonia comunitária. Beleza? Fiz isso. Qual é o próximo passo? Já sei a doença, já sei que é comunitária. O próximo passo é saber se tem algum sinal de gravidade e classificar, né? E a pneumonia, ela é tão boazinha com a gente. Pneumonia comunitária é um negócio tão gostoso de estudar que eles botam um monte de coisa aí para você ver no enunciado, mas a verdade é que você tem que aprender apenas. Mentira, você tem que aprender mais coisas, mas assim, ó, para acertar a questão, essas 5 coisinhas aqui, tá? Ó, CURB 65. O que é o CURB? Vamos ver? Olha aqui, ó. O que você tem que saber de pneumonia? É o CURB. Principalmente, o mais importante é saber o CURB. Ou CURB, se preferir. O C é de confusão mental, o U é de ureia. E, ó, pessoal, eu coloquei até um asterisco aqui nessa parte da ureia para te dizer o seguinte: quem não entende de prova de residência, quem não entende de residência, não pode ensinar isso aqui para você, tá? Ensinar prova de residência, pessoal, não é só saber o assunto. Ensinar prova de residência é você saber as peculiaridades do que é um processo seletivo de residência médica. É saber que algumas provas usam determinadas referências e outras provas usam outras referências. Por exemplo, ureia de maior que 43 é a referência americana da ureia por CURB. Mas nós, brasileiros, que somos diferentões e não desistimos nunca de aprender mais um pouquinho, nós temos a nossa própria diretriz, porque aqui quem manda é a gente. Não é isso? A ureia na diretriz brasileira é 51, mas não é nem acima de 51, é maior ou igual a 51. Então, diretriz brasileira do CURB, da ureia do CURB, é uma coisa, maior ou igual a 51. E a diretriz americana é maior, não é maior ou igual, maior que 43. E adivinha, você tem que saber qual a tua prova usa. Porque tu pode errar uma questão por causa disso, e olha que ridículo é errar uma questão por causa disso. João, mas se vier lá que a ureia deu 60 na prova, aí tchau, tá tudo certo. Beleza? A notícia boa é o quê? A notícia boa é que, por essa confusão, muitas provas nem botam a ureia para você analisar. Por isso que essa questão, inclusive, se você reparou, ela não mostrava qual era a ureia. Mas na hora que cai, se você não sabe isso, você pode errar uma bobagem. Ok? Então, ó, o CURB é C de confusão, U de ureia, R de respiração ou respiratória, né? Uma frequência respiratória de 30 ou mais. O B é de blood pressure, né? A pressão sanguínea. Que a gente vai ter a sistólica e a diastólica, que é diferente aqui também, tá? A sistólica é menor do que 90 para estar alterada, e a diastólica de 60 ou menos. Então a sistólica só vale menos que 90, 89 para baixo. A diastólica não, 60 já está alterada. E cuidado com essa pegadinha em questão, tá? Vai estar lá pressão de 9 por 6, já é baixa. Cuidado com essa pegadinha. Beleza? E a idade maior ou igual a 65 anos. Ok? Então, ó, é o CURB 65, idade maior ou igual a 65 anos. Confusão, ureia, respiratória, blood pressure, né, a pressão, e idade igual ou maior a 65 anos.
Beleza. E o que que eu faço com isso? Eu vou somar. Cada critério desse, se o paciente tiver, eu somo um ponto. Se o paciente soma só um ponto, ele só tem um critériozinho desse, ele é baixo risco e vai fazer o tratamento ambulatorial. Se ele tiver dois, ele é de risco intermediário. E a gente vai internar ele em enfermaria, beleza? De 3 a 5, a gente interna e a gente vai preferir a UTI. A gente geralmente pensa em internar na UTI a partir do 3, tá? Agora, a partir do 4, 4 e 5 é sempre UTI. Então, no 3 eu vou internar e já vou preferir UTI. Mas 4 e 5 é obrigatório, tem que ir para UTI. Beleza? Ok? Vamos lá. Então, se tiver a partir do 2, eu internei, né? Beleza. 3 ou mais ali, a gente vai fazer antibiótico venoso e monitorizar. Afinal, se é pneumonia, eu vou fazer antibiótico, mas se ele está com curva baixo, vai fazer tratamento ambulatorial, 0, 1 lá, eu faço antibiótico oral, tá tudo bem. Agora, 4 e 5, eu vou fazer, colocar esse cidadão na UTI e vou avaliar se vai precisar de ventilação mecânica, fazer vasopressor, enfim. Aí é analisar a questão e ver na questão o que vai ser necessário fazer para esse paciente. Então, nossa paciente aqui, ela não. Qual era o curve da nossa paciente aqui? Ó? Curve 4. Curve 4. Ela precisava, ela tinha o quê? Ela tinha confusão, uma frequência elevada, PA baixa e a idade elevada. Por que não foi curve 5? Porque a questão não forneceu a ureia. Ok? Se não forneceu, eu não presumo que está alterado, não. Se não forneceu, eu não sei. Então é 0. Ok? Em dúvida pro réu, né? Não sei, não sei, é 0. Beleza? Então, inocente até que prove o contrário. Cube 2? Não. Cube 3? Não. Cube 4? Não. Sim. Cube 5? Não. Então, basicamente, essa questão você acertava só de saber o cube, só de lembrar dessas 5 danadinhas. Você não precisava saber mais nada, porque a questão nem dificultou para você de botar duas alternativas com cube 4. E aí ela podia variar a conduta, né? Aí ia botar uma para UTI, a outra para internar com antibiótico EV. Nem isso a questão fez com você. Olha que boazinha. Bonzinho demais, o Einstein. Beleza? Nessa questão aqui. Bom, pessoal, a gente falou da clínica e até aqui eu acho que vocês entenderam mais ou menos a essência do que é a prova de clínica médica. Ah, são vários temas e os temas costumam cobrar bastante classificação e conduta, tá? Aquela questão bobinha de qual o diagnóstico é mais rara, tá bom? Principalmente nos temas mais frequentes, nos temas mais importantes. Mais uma vez, o top 10 aqui da pediatria, ele tem muitas patologias. E eu vou conversar com vocês aqui das patologias que são mais frequentes. Mas aqui, se tratando de especialidades, quais são as especialidades, as áreas da PED que são mais cobradas? A neonato, você tem que saber fazer a reanimação neonatal. Claro, todo médico, idealmente, tem que saber fazer reanimação neonatal. Tem que saber avaliar ali as doenças da prematuridade, condições respiratórias do RN, fazer as triagens neonatais. Na infectopediatria, a gente tem que saber doenças exantemáticas. É um tema moleza, moleza, e cai muito. Bom, a gente tem que saber também a infecto da PED aqui, da dengue, da tuberculose, meningite e outras síndromes virais na pediatria. Tá percebendo que infecto cai muito na clínica e cai muito na PED? Infecto é importantíssimo. Infecto provavelmente é o segundo tema mais cobrado na clínica depois da cardiologia. Só que quando você bota a pediatria junto, provavelmente a infecto ela se torna a grande área, a especialidade mais cobrada. Então, você saber doenças como tuberculose, pneumonia, meningite, dengue é extremamente importante para a tua prova, beleza? Distúrbios respiratórios, bronquiolite, cai muito, muito mesmo. Asma, tudo que cai aqui, tudo que a gente botou aí cai bastante, tá, gente? Não tem, dessas aqui, não tem o que você possa falar assim, poxa, isso aqui é bobagem. Não é bobagem, tá? Imunizações, despenca, e eu preciso dar uma dica aqui para vocês, importantíssima.
Imunização muda todo ano. Os abençoados do pediatra não conseguem quitar o facho. Todo ano eles mudam isso aqui. Parece que está sentado num formigueiro. Não dá para fazer um ano igual ao outro. Todo ano muda. E eles mudam mais para o final do ano. Então, o que, que a gente faz aqui no VR-Med? A gente não bota essa aula de imunização no começo do ano, senão é esparro. Senão você vai estudar desatualizado. A gente joga essa aula de imunizações lá para o final do ano, lá para quando está no finalzinho do calendário de pediatria. Por quê? Porque a gente vai fazer a aula atualizada com aquilo que está em vigor naquele ano, para garantir que você não vai errar uma questão por não estar atualizado. Esse é o tipo de preocupação que a gente tem com vocês. Nós não organizamos o nosso calendário pela nossa comodidade e conforto. A gente organiza pelo que é importante para você e o que vai aumentar a chance de você acertar uma questão. Beleza? Vamos Ô, lá. João, é importante lembrar também que nossa equipe de professores, são vários professores que já passaram por esse processo, né, de passar em residência médica, são especialistas naquelas áreas, né, então eles vão trazer essas informações com autoridade para ensinar os meninos, né. Isso eu queria reforçar, porque às vezes, por exemplo, a Marcela, eu conseguiria dar uma aula de imunização, de pediatria, sim, mas a gente quis colocar pessoas que estão ali por dentro de todo aquele tema, de todo o conhecimento ali, para trazer para cada um deles, em cada aula, essa especificidade e essa autoridade. O principal pilar quando a gente montou a equipe de professores foi didática. Então, assim, o principal, é mais importante para mim que o professor seja um excelente professor. Só que o segundo pilar é a área de conhecimento, né? Então, é, beleza, eu não vou botar um professor ruim para dar uma aula só porque ele é especialista. Eu vou atrás do melhor especialista que eu puder encontrar, do professor que mais é capacitado para ensinar aquele assunto que eu puder encontrar. Então a gente tem uma equipe de professores que ensinam muito bem, graças a Deus aí a gente conseguiu reunir. Vocês vão se surpreender com a qualidade da equipe em termos de aula de ensino. E nós temos professores de background também que servem como suporte técnico, no sentido das atualizações, de tudo que está acontecendo. Então, a gente está sempre oferecendo para vocês aquilo que há de mais novo e mais atualizado, beleza? Então, a gente se consulta bastante. Então, eu, como radiologista, eu entendo um pouco de tudo, porque o rádio. Se vocês, quando vocês entrarem na residência, quem vai fazer rádio aí, vocês vão ver que o rádio estuda de tudo o tempo todo. Então, cara, como a gente vê a imagem do corpo todo, a gente está o tempo todo em contato com o diagnóstico do corpo todo. Então, se você me perguntar qualquer doença, aí provavelmente eu vou saber falar é, sobre aquela doença. Mas quando eu vou fazer uma aula aqui nossa, além de me preparar com a qualidade didática da aula, eu sempre consulto um colega daquela área e falo, ó, fulano, e aí, o que, que você acha? E vamos modificar isso aqui, para garantir que seja a melhor aula possível, tá? Então, o pilar mais importante aqui é a didática, sim, mas a gente não abre mão de técnica e especialização. Então, os nossos professores não só são muito bons, mas eles são muito capacitados. Eles entendem de prova de verdade e entendem da área de verdade. Beleza? Bom, beleza. Então, pessoal, isso aqui vai estar disponível para vocês, tá? A gente vai enviar para vocês. Fiquem tranquilos, porque para mim o mais importante é mostrar para vocês como essas questões são apresentadas para você na hora da prova, não ter nenhuma surpresa. E aí, se a gente for falar das 5 questões, 5 patologias que mais caem na PED, a gente vai ter lá no top 1 pneumonia e bronquiolite, doenças exantemáticas no top 2, sepse neonatal, infecções congênitas top 3, anemias e hemoglobinopatias 4 e meningite bacteriana e viral 5. Mas você está percebendo que exantemática empatada com sepsis, anemia empatada com meningite, beleza. E na sua prova, como é que é? Eu só não coloquei aqui de cada prova, porque senão eu ia ter que colocar de cada prova do Brasil, de todas as estatísticas, a gente ia passar a noite lendo estatística.
Isso a gente não vai fazer aqui. O objetivo é vocês entenderem o que mais cai e como é que é cobrado. Mas depois a gente vai personalizar para você na tua prova. O que que cai mais? É isso aqui? Beleza, beleza, para cá, para lá. Beleza? Então, ó, vamos mostrar aqui para vocês de pediatria como é que isso aqui costuma ser cobrado, tá? Então, questãozinha de bronquiolite. Como é que bronquiolite aparece na prova para você? Olha só. USP São Paulo. USP São Paulo. O Marcelo já levantou a mão ali. USP São Paulo tem conversa, tem treta Tem aí. conversa. Alguém aí quer USP São Paulo? Geralmente é muita gente que quer. A concorrência é alta. Manda aí no chat. Alguém quer USP São Paulo? Que vocês vão. Pega caneta e papel aí que vocês vão ter que anotar isso aqui, tá? A USP São Paulo é uma prova que cobra assuntos do dia a dia. É como se eles quisessem avaliar os internos da casa, né? Se eles estão se formando bem, então eles focam ali na prática do dia a dia que eles veem no internato. Então, tem questões também que cobram a prática do dia a dia, que cobram a prática clínica, né, com uma imagem. Por exemplo, onde que fica o dedo quando você vai colocar uma máscara de ventilação em um bebê, em um lactente, né? E não adianta você aprender de orelhada. Ah, eu já dou plantão, eu sei como é que põe a máscara e tal. Mas eles querem saber o tema de dia a dia de forma aprofundada. Ele quer saber onde que vai ficar o seu dedo. Então, você tem que pegar para estudar especificamente para essa prova, senão você não vai passar. Então, se você quer estudar para a USP São Paulo, você tem que treinar a prova da USP São Paulo desde o começo do ano. Ela não cobra geralmente rodapé de livro, não, nem doença rara. A não ser que apareça uma doença rara lá no serviço deles, eles tenham gostado, mas não é o mais comum, tá? É isso para anotar aí de USP São Paulo. Pode seguir, João. Você está mutado. Show, vamos lá. É, então, o USP tem essa peculiaridade, né? Às vezes eles colocam coisa lá do serviço deles. É sempre bom a gente ter um infiltradinho lá, e a gente tem. Então, pode ficar tranquilo que as informações privilegiadas, se houverem, né? A gente vai estar sempre trabalhando para dar as melhores condições para vocês, beleza? Vamos lá? Próximo? Vamos para o slide? Beleza. Então, lactente de 6 meses é levado ao pronto-socorro com história de coriza e tosse seca há 3 dias, evoluiu nas últimas 24 horas com cansaço e chiado no peito. Ao exame apresenta-se bom estado geral, ativo, corado, hidratado, frequência de 55 e tirar subcostal leve. Saturação de oxigênio de 95% no ambiente. Ausculto pulmonar revela sibilos expiratórios difusos. É um lactente que está chiando. Em termos técnicos, a gente chama isso de um lactente sibilante, beleza? Então, o lactente sibilante, a gente tem que ficar atento para ele, porque quando ele apresenta esses pródromos virais, como a coriza, a tosse, qual é a nossa suspeita para um paciente como esse? Nossa suspeita é de bronquiolite, não é à toa que está aí no título para não me deixar mentir. Então, o que que é importante você saber sobre uma questão da USP como essa, sobre uma questão de bronquiolite? A USP, pessoal, ela, como Marcela falou, cobra muito tema do dia a dia. E muitas vezes ela quer cobrar, ela cobra de vocês aquilo que é o mínimo necessário para não ser um idiota. A USP, muita gente tem medo da prova da USP, mas a verdade é que a prova da USP é muito bem feita. Ela cobra as coisas que a gente precisa saber. Ela vai pegar você, ou você não, né? Você tá aqui, você já sabe o que eu tô te avisando, mas ela vai pegar o cara desavisado que tá aí, que não tá participando aqui da aula, que não é nosso aluno, porque o cara que é desavisado, ele quer estudar uma montanha de conteúdo para a USP, quer ler até o último rodapé do livro e acha que é isso que vai cair na USP, porque é a USP. E o cara esquece de focar no simples. Fazer o básico bem feito, saber o simples.
muito bem. Então, uma questão de bronquiolite na USP, ela vai cobrar de você o que você não fazer. O que parece ser o que você tem que fazer, né? O que todo mundo acha que tem que fazer, mas que não é para fazer. Então, qual é a conduta que não está indicada no manejo desse paciente? Ó, medida de suporte como limpeza nasal e manutenção da hidratação. Sim, todo paciente pediátrico tem que fazer isso aí. Inclusive, não precisa nem ter bronquiolite. Se você tem filho pequeno, você sabe, ó, toda noite lá tá limpando o nariz da criatura. Então não precisa nem esperar ter bronquiolite. Sim, medida de suporte. Vai fazer, óbvio. Uso de corticoide inalatório ou sistêmico. Vamos pular esse. Oxigênio terapia, se a saturação do oxigênio cair para menos de 90. Ah, não sei não, viu, João? Se cair para menos de 90, eu espero mais um pouquinho para ver se recupera. Vai que ele só está precisando de um incentivo, de uma palavra de apoio lá. Você consegue, meu filho. Não! Caiu a saturação, tem que botar O2. Tem que dar oxigênio. Beleza? É uma criaturinha de 6 meses. Até no adulto, caiu a saturação e já está colocando um cheirinho de O2 ali. Vamos dar orientações aos pais sobre sinais de piora e retorno se necessário? É claro que sim. Então, esse lactente, ele não tem nenhum sinal de gravidade. Mas a gente tem que orientar. Orientar faz parte do tratamento de uma criança. Orientar os pais é parte da conduta. Porque você não pode orientar a criança. Você não pode esperar e falar, oh, se você piorar, você volta. Não, você tem que orientar os pais, tá? Ó, se acontecer isso, esses sinais de piora, vocês retornam. Então, sim, tudo isso. O que a gente não faz? A gente não usa corticoide inalatório ou sistêmico para esse paciente. E eu sei que dá vontade, a mão chega a coçar para fazer um corticoide no paciente que está sibilando, fala a verdade. Mas a gente não está pensando em asma nessa idade aqui, não. A gente está diante de um lactente sibilante com pródromos virais. Isso é uma bronquiolite viral e o corticoide não tem comprovação de eficácia nesse contexto aqui. Então é isso que a USP quer saber de você. Se você é emocionado, né? Aqueles que aprendeu de orelhada, aí eu fui aqui no internato, eu acompanhei um colega aqui, pacienteou ele, corticoide. Você aprendeu de orelhada? A USP está querendo saber isso. Se você é esse tipo de candidato, ou se é o cara que realmente se orienta pela evidência científica, tá? Então, ó, ficou claro? Beleza. Agora, prova da AMP, eu tenho certeza que hein, Serei Marcela? A MP, o breve, que eu você acha da prometo, MP, Marcela? A eu MP, você prometo, acha eu vou que. ser breve, prometo. Então, a MP é uma prova que você precisa fazer todas as questões, todas as provas antigas. Porque geralmente, o que vocês escutam? Ah, faz os últimos 5, faz os últimos 5 anos. Mas a MP não. A MP vocês têm que fazer todas que já existiram. Vocês vão garantir muito se vocês fizerem todas. Porque a MP, ela tem questões difíceis, mas essas questões elas se repetem ao longo dos anos. Eles têm um estoque limitado de maldade. Então, se você fizer todas as provas antigas da MP, você já está um passo à frente. Então, gente, o que a gente está entregando aqui hoje para vocês já é muito. Assim, já vão sair daqui muito mais preparados, tá? Só de estar aqui esses 3 dias com a gente já está entregando muito ouro para vocês. E tem muito mais. A gente está falando da pontinha do iceberg, mas tem muito mais. Existe um mundo aqui para baixo de técnicas, de conhecimento, de estratégias para vocês passarem. E esse é o nosso objetivo, essa é a nossa missão. Fazer vocês passarem na prova de residência médica. Não vou falar mais, não. Vou me segurar aqui, João. Pode ir, pode ir. Beleza. Mas por enquanto, viu? Porque eu, no final aqui, tá quase acabando a parte de pediatria. Eu queria, Marcelo, que você aproveitasse para a gente falar um pouco rapidamente, assim, rapidamente sobre o cronograma, né? Que a gente prometeu para o pessoal que a gente ia montar esse cronograma com eles, e eu quero
cumprir essa promessa hoje, tá? E falar um pouquinho sobre técnica de estudo, como é que funciona lá a questão da mentoria. Então segura aí que daqui a pouco você volta, tá? Vamos lá? Vamos para o slide. Então, pessoal, ó, lactente de 10 meses, previamente rígido com vacinação. Ah, peraí, esse aqui eu já lembrei dessa questão aqui. Essa questão aqui, pessoal, ó, embora a AMP seja talvez, provavelmente, a prova mais difícil do Brasil, eu até dei risada aqui, a Marcela falou, as questões são difíceis, mas elas se repetem porque o estoque de maldade deles é, não acaba, né? Não tem estoque, é finito. É, é isso mesmo. E aí, essa questão é um exemplo de que o estoque de maldade deles, eles tem limite, né? Essa questão é uma questão tranquilinha, mas a MP é uma prova dificílima, tá? Essa questão, não vou ler com vocês, eu vou contar para vocês essa história aqui dessa questão. Imagina que você está lá no plantão, você está lá no pronto-socorro, tá fazendo um plantãozinho de pediatria lá, chega para você pediatria lá no interior. E aí, você está lá todo atendendo os pacientes, de repente entra uma criança correndo lá, a mãe atrás, desesperada, a criança está toda pintada, toda cheia de manchinha vermelha, o corpo todo, mas para um lado e para o outro, nossa, tá pintando sete, tá bem a criança, sabe? Tá corada, ela tá com a respiração, tá tudo bem, a criança tá ótima, bem até demais, podia estar um pouquinho pior para dar mais no trabalho, brincadeira, tá ótima a criança. Só que a mãe tá desesperada, desesperada. Por quê? Porque essa criança não estava bem assim até bem pouco tempo atrás. Bom, você viu a criança daquele jeito, toda pintada, toda serelepe, e a mãe desesperada? Você olha para a mãe e fala assim: mãe, ó, eu vou te falar o que aconteceu com essa criança. Sabe o que aconteceu com essa criança? Me fala isso, não foi isso. Ela estava ontem com febrão, estava prostrada. Você estava preocupadíssimo que a febre estava realmente muito alta. E assim, logo que a febre foi baixando, a criança foi melhorando e essas manchinhas foram surgindo. Então, as manchas surgiram depois que o febrão sumiu. E a criança ficou bem. Ela vai virar e falar assim: doutor, que mágica é essa que você está fazendo aí? Me fala também o número da cena que eu quero jogar. Porque foi exatamente isso que aconteceu com meu filho, com minha filha. Bom, isso aqui não é adivinhação, pessoal, é conhecimento. Olha só, uma paciente de 10 meses, ali na faixa etária de 6 a 18 meses, que apresenta um exantema, manchas, depois de um febrão, febrão sumiu, a mancha apareceu, só pode ser exantema súbito. Isso é questão clássica de prova. Então, assim, ó, as doenças exantemáticas, elas todas, você apenas tem que saber a historinha da doença. E exantema súbito é extremamente comum na prova, porque é extremamente comum na vida. E as provas gostam de saber se você está preparado para a vida. Beleza? Então, questão muito, muito tranquila. E questão de doença exantemática é assim: você precisa saber a historinha natural da doença. O que, que vem primeiro, o que, que vem depois, o que, que acontece, o que tem que saber. Achados do exame físico, é isso que vai aparecer para você. Beleza? Então, exantema súbito. Bom, falar da última questão aqui de pediatria, para a gente poder apresentar para vocês o cronograma de vocês, beleza? É uma questão de meningite. E essa questão aqui, pessoal, eu gosto bastante dela. Tá uma questão da Unicamp, mais uma vez, é uma questão fechada. A Unicamp tem questões muito inteligentes que cobram muito conhecimento, tá? A Unicamp é uma prova que você tem que realmente estudar. Vamos lá. Criança de 2 anos levada ao pronto-socorro com história de febre alta, vômitos e prostração. Pode ser tudo e pode não ser nada. Vômito, febre alta e prostração pode ser desde uma gastroenterite até um quadro de uma meningite, como é o caso dessa questão, você já sabe. Então, vômito, febre, prostração pode ser tudo e pode não ser nada. Ao exame físico,
sonolenta com rigidez de nuca e brudzinho positivo. Uma vez que pode ser tudo, mas tem sonolência, rigidez de nuca e Brudzinski positivo, que é aquele teste que a gente faz levantando a nuca aqui, ó, levantando a cabeça do paciente, o paciente sente dor, aqui já muda o cenário. Nesse momento, eu estou pensando em meningite. Eu ainda não sei qual é o tipo da meningite, mas eu estou pensando em meningite, beleza? Para que, como é que eu vou estreitar a suspeita do tipo da meningite? Líquido, beleza? Então, paciente está com suspeita de meningite, tem que fazer o líquido. E foi realizada a pulsão lombar, que mostrou um líquido de aspecto turvo, já indicando que tem alguma coisa errada nessa história, com 2.500 células, ou seja, hipercelularidade, 95% de neutrófilos. Pessoal, neutrófilo é a célula para combater bactéria. Então, é nisso que a gente vai pensar, numa meningite bacteriana. E ó, quer ver que é meningite bacteriana mesmo? Olha para a glicose. A glicose está lá embaixo. Referência 110 está em 20. Bactéria é chocólatra. Ela come a glicose toda, ela joga a glicose lá para baixo. Próxima vez que eu der essa aula, eu vou botar uma bactéria comendo chocolate aqui do lado. Pode esperar, que eu vou botar. Porque elas acabam com a glicose. A glicose vai lá para baixo. E a proteína está aumentada, tá? Aumentadinha ali, não é horror, né, tão estourada assim como a tuberculose gosta de fazer, mas ela está elevada como a gente espera para um quadro de meningite bacteriano. Além da internação em unidade de terapia intensiva, qual é a conduta terapêutica imediata e mais adequada? Imediata e mais adequada. Beleza. A. Iniciar a ciclovir endovenoso, aguardar resultados de culturas. B. Iniciar ampicilina e gentamicina endovenosa. C. Iniciar dexametasona CEF. E D. Iniciar vancomicina e aguardar resultado GRAM do líquor. Essa questão é boa porque você tem que saber o líquor para pensar no tipo de meningite certo. Você tem que saber os agentes da meningite e você tem que saber antibiótico. Olha que questão boa, questão inteligentíssima, tá? Então vamos lá, pessoal. Se eu estou pensando em meningite, eu tenho que pensar em dois agentes principais. Toda vez que eu pensar em meningite bacteriana, eu vou pensar em pneumococo e meningococo. O meningococo é o Neisseria meningitidis, tá? Pneumococo, ele é extremamente comum. Hoje é o mais comum até, está um pouquinho na frente do meningococo. Bom, essa é a população geral. Quando a gente vai para os extremos das faixas etárias, lá no idosinho e aqui no paciente bem jovem, no lactente, 2, 3 meses de idade, a gente coloca alguns agregados, algumas bactérias a mais, né, nessa conta. Por exemplo, quando o paciente está com 2, 3 meses ali, a gente coloca bactérias do canal de parto, né, que são os streptococcus do grupo B, a listéria, e a gente coloca também bactérias do que está próximo do canal de parto, do intestino ali, afinal o canal anal está pertinho. Então, a gente tem que colocar E. coli nessa conta também. Então, paciente que é novinho, vai entrar a bactéria do canal de parto e vai entrar a bactéria do intestino, próximo ao canal de parto. Lá no idoso, além do meningococo e do pneumococo, a listéria vai voltar a dar as caras, beleza? Mas aqui na população geral vai pensar em pneumo e meningococo, beleza? Ok. Então, nessa paciente que tem 2 anos, ela não tem 2 anos, ela tem 2 anos, eu estou pensando em pneumococo e meningococo. Pneumococo é uma bactéria gram-positiva. João, e agora? Gram-positiva, pessoal, nesse momento eu quero que você esqueça da histologia e guarde só a importância disso para o antibiótico que vai fazer efeito. Beleza? Quando a gente estiver lá no curso, eu vou te explicar isso aqui nos mínimos detalhes para você não ficar com dúvida, você nunca mais esquecer gram positivo e gram negativo. Mas agora, acredite em mim, streptococo, pneumococo é gram positivo e o meningococo, a Neisseria gram negativo. Você pode até gravar que o N de Neisseria é de gram negativo. Neisseria negativo, beleza? Beleza. Então, quando eu for tratar esse paciente, eu preciso fazer um antibiótico para gram positivo e para gram
negativa. Afinal, eu não posso me dar o luxo de não cobrir um desses dois principais, beleza? Vamos voltar nas alternativas aqui. Letra A, aciclovir. Aciclovir, vir é de vírus. Eu não estou pensando em meningite viral, estou pensando em meningite bacteriana. Então, tchau, letra A. Esquece a letra A, beleza? A ampicilina e a gentamicina são dois antibióticos muito bons para as bactérias de canal de parto, para cobrir listéria. Eles são excelentes. Ampicilina, especialmente, é. Ampicilina no contexto de meningite para cobrir a listéria. Só que eu não estou mais pensando em listéria nessa faixa etária. Beleza? Então, a letra B não está adequada. Também não está adequada a letra B, porque está faltando na letra B algo super importante para a condução do paciente com suspeita de meningite bacteriana, que é a dexametasona, que é o corticóide. O corticóide ele evita sequelas neurológicas nessa criança. Então tem que fazer de maneira precoce, antes ou junto com a primeira dose do antibiótico. E qual antibiótico a gente vai fazer? Vamos fazer um acéfalo de terceira geração, como a ceftriaxona. Não se preocupe, o que é terceira? Você vai aprender tudo isso com a gente. Mas a cef, ela vai cobrir gram positivo e gram negativo. O corticóide evita sequela, maravilhoso. Vamos cuidar desse paciente muito bem. E por que não vai servir a vancomicina? Porque a vancomicina só cobre gram positivo. É um excelente antibiótico, mas só cobre o gram positivo. Ela, ela cai bem quando você tem é, bactérias mais resistentes, né? Mas nesse contexto isolado ela não vai servir. E também a gente não vai ficar esperando grande líquido, né? A gente tem que fazer a intervenção o mais precoce possível. Beleza? Então, ó, só para você saber que depois você vai ter tudo isso, não precisa chorar porque não deu tempo de você anotar. Tá aí tudo esmiuçado para você dessa questão, que ela é mais chatinha, tá? Esse tipo de questão, a gente, ó, come com farinha aqui no café da manhã. Farinha no café da manhã, no almoço, na janta, tudo. A gente come com farinha, beleza? Questão difícil? Não. É questão que precisa de conhecimento, de construção de raciocínio. E é exatamente isso que a gente faz e ensina vocês a fazer. Beleza? Bom, só recapitulando, as top 5 da pediatria. E agora vou convidar minha querida amiga Marcela para a gente falar do cronograma 2026 para vocês. Beleza? Então, ó, se você está aí cansado, esse é o momento de você renovar a sua força. Por quê? Se você entender o que a Marcela vai te apresentar aqui, você vai para 2026 bem. Você passa. Beleza? Você passa. Tá? E eu quero fazer um desafio para você já já. Marcela, fica à vontade. Então, todo mundo ajeitando na cadeira aí para a gente falar um pouquinho do seu ano de 2026. Vocês vão estudar aí para passar na prova 2026/27, né? É assim porque a prova acontece no final de 2026, vocês vão entrar em 2027 no R1, tá? Então, vamos lá. O que vai acontecer no ano de 2026 de vocês? Vocês vão começar a estudar lá em janeiro, fevereiro, março, porque o estímulo inicial é a boa vontade, motivação, ano novo, vida nova, vou passar na residência. Aí vai chegando maio, você vai começando a atropelar, você vai começando a embolar os estudos, as revisões, né? As revisões passadas. Todo mundo sabe o que é revisões passadas aqui? Manda aqui no chat. Sim, sim, sim. Se souber o que é revisões passadas, manda assim no chat, só para eu saber. E aí você começa a fraquejar e começa a desistir. A gente sabe que é assim, porque foi assim com a gente, é assim todo ano. Então a gente quer dar algumas dicas aqui para vocês ficarem firmes aí ao longo de todo o ano de 2026. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é um calendário global. A gente vai ver aqui todos os temas que caem nas provas de residência médica. Então, o que a gente está falando aqui é tudo que
você vai encontrar as questões. Ou seja, se você estudar tudo que está aqui nesse cronograma, eu te garanto que você vai passar. Se você aprender tudo que está aqui nesse cronograma, eu te garanto que você vai passar. Por quê? Porque esse calendário cobre todos os assuntos das provas que tem no Brasil. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar, deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui. Ninguém sabe o que é revisão espaçada? Estou olhando aqui, ninguém falou. Então, ninguém sabe o que é revisão espaçada? É isso, galera? Não, ninguém sabe. Senão, eu vou ter que abrir um parênteses aqui para ensinar isso para vocês. Posso ensinar no dia 3, né? Porque eu já fico ansiosa aqui, querendo que todo mundo saiba estudar, saiba aprender tudo que vai ver na residência. Então, vamos lá. Então, o que a gente montou aqui para vocês? Vocês vão receber esse calendário, a gente vai mandar esse cronograma aqui para vocês. É um cronograma de sugestão de estudos. Aqui tem todos os temas que vão cair na sua prova, tem tudo que tem na medicina aqui, tá? E a nossa sugestão é que, se vocês têm 2 horas por dia para estudar, vocês vão estudar na aula aprofundada, que é a aula completa, vão fazer questões. Agora, se você trabalha, se você está no último ano da faculdade, tem internato, você tem só 1 hora por dia para estudar, aí você vai lá na aula resumo para estudar. Aí você vai lá na aula que é mais objetiva, mais direto ao ponto. E a nossa sugestão é que você divida a sua semana da seguinte forma. Um dia você vai fazer uma prova na íntegra, uma prova inteira, da banca pretendida. Ou seja, você vai pegar uma prova antiga. Quer USP São Paulo? Pega uma prova antiga da USP São Paulo e faz uma prova antiga. Vai chegar um momento que vão esgotar as provas antigas que você vai ter acesso, ou a gente vai te orientar. Olha, essa aqui você vai fazer só as últimas 5, porque de 6 anos para trás mudou muito, era outra banca que fazia essa prova. Então, a gente vai te orientar, né? Na mentoria, a gente vai te entregar na bandeja. Você vai ter só que pegar e estudar o que a gente vai te entregando. Ou você vai fazer essas provas antigas, que uma hora vão esgotar, ou você vai fazer um similar a isso, que eu falei para vocês, que eu não gosto de prova irmã, né? Porque prova irmã, às vezes, muda o visual da questão. O visual é semelhante, mas não muda a incidência, muda o jeito de cobrar. Então, prova irmã não gosto, não adianta, não precisa nem pegar para fazer. O que vocês vão fazer é simulado espelho, que é um simulado que a gente vai gerar para vocês, que ele pensa exatamente como a sua banca pensa. Então, esse simulado ele vai fazer questões do mesmo jeito. Por exemplo, alternativas longas, então alternativas longas, alternativas curtas, alternativas curtas. Mas, além disso, ele vai cobrar as mesmas coisas. Ele cobra incidência, então aqui vai cobrar incidência. Ele cobra muita hipertensão, então aqui vai cobrar muita hipertensão. É hipertensão ambulatorial que ele gosta, então eu vou cobrar hipertensão ambulatorial. Tá vendo que são várias nuances? Não é apenas se é uma prova de enunciado longo ou enunciado curto. Não é só isso. Isso é só um grãozinho de arroz, um detalhezinho. Por isso que não adianta fazer prova irmã. Por isso que vocês vão fazer aqui com a gente simulados espelho, tá? Beleza, no D1 você fez simulado. E aí no D2? No D2 você vai corrigir essa prova de simulado. Porque não é fazer por fazer. Não é dar check. Eu fiz a prova da USP São Paulo 2025, 24, 23. Não é isso. A gente quer que vocês aprendam com essa prova, para não errar mais nenhuma questão daquele tipo, nem daquele tema, nem daquela banca. Então, a gente quer que você cerque essas questões. Vocês vão destrinchar a questão, vocês vão aprender até a última gota com aquela questão. Como é que vocês vão fazer isso? A gente vai ensinar isso para vocês, né? A gente vai ensinar vocês a aprenderem pelas questões. Mas uma dicasinha rápida que eu consigo já trazer aqui para vocês é que a cada questão que você fizer, você vai fazer um caderno de erros, você vai anotar tudo que você errou, mas não só isso, uma visão global daquela questão, daquele tema. Por quê? Porque não vai cair uma questão idêntica, vai cair uma questão parecida, vai cair uma questão que pode pincelar algo que tinha naquela. Então, você tem que estar preparado. Como que a gente vai preparar? A gente vai criar a nossa armadura, nosso caderno de erros. Além disso, você vai criar os flashcards, ou a gente vai te dar pronto, vai depender do seu modelo de aprendizado. Aqui, gente, eu sei, cada um aprende de um jeito, cada cérebro é de um jeito. Então, umas pessoas gostam de criar os flashcards, outras não. Para quem gosta, essa pessoa vai criar. Para quem não gosta, eu vou entregar pronto, porque eu sei que cada cérebro funciona de uma forma.
Então, flashcards de questões que foram erradas ou questões que foram acertadas, mas que tem algum detalhe ali que eu precisava ajustar, que eu precisava lembrar depois, ou que é importante para eu fazer uma outra questão daquele tipo. Fechamos o D1 e o D2, a gente vai para o D3, 4 e 5. Aqui sim são as aulas que vocês vão assistir, que é esse cronograma completo que a gente está trazendo para vocês, que é tudo que cai em todas as provas do Brasil. Então aqui você vai assistir a aula, vai fazer questões, tá? Gente, não adianta só assistir a aula não, tá? Tem que assistir a aula e fazer as questões e aprender com as questões. Não é só falar assim, fiz 3.000 questões. Quantas questões você já fez? Já fiz 10.000. Ah, tá, fiz só 3.000, mas eu passei em primeiro e você não. Então, assim, tem que ter uma parcimônia aí, um conhecimento, uma consciência de que não é quantidade, tá? É qualidade de estudo e de aprendizado. Depois vocês vão fazer as revisões dos temas anteriores, no D6 e no D7. Aqui é praticamente questão. 99% das suas revisões vão ser questão, questão, questão. A gente orienta vocês a fazerem as questões por revisão espaçada, depois eu vou ensinar isso com mais detalhes para vocês, posso falar disso no D3, que a gente vai ter um pouco mais de tempo, aqui às vezes vocês já estão cansados, né, já tem 1h40 que a gente está junto aí, apesar que eu e o João estamos cheios de energia aqui, a gente vai trazer e ensinar isso para vocês. E o que eu quero que vocês tenham em mente? Que não é um dia só que eu vou fazer a revisão. Todos os dias eu quero que vocês selem revisão, porque a gente vai fazer as revisões espaçadas, que elas são salteadas em tempos que vão aumentando a distância. Vou detalhar isso para vocês, mas só para vocês terem uma ideia, todo dia você vai acordar e vai tomar seu café da manhã fazendo questão. Você não vai pegar no celular, porque eu não quero que você tenha uma enxurrada de dopamina lá nas redes sociais, tá? Então, a minha orientação é que você vai acordar, vai tomar seu café da manhã fazendo algumas questões, tá bom? Esse vai ser nosso dia a dia junto aí. E eu quero mostrar uma visão Ô, Stella, global. antes de você ir para o cronograma, deixa eu só falar uma coisa que é importante para o pessoal. A gente está quase terminando a aula de hoje, e eu quero só deixar o pessoal presente que a gente amanhã vai ensinar a nossa metodologia de estudos por questão. Ah, Isso é algo verdade. que a gente criou. Isso é algo para vocês acertarem qualquer questão de prova, mas através do estudo da questão. Ou seja, é diferente, como você estava falando, fazer questão e estudar questão. É mais precioso estudar questões do que fazer. E o que a gente vai ensinar amanhã, né, é realmente revolucionário para quem estiver aqui. Então, eu recomendo muito que vocês voltem amanhã. E no dia 3, a gente, para não ficar muito longo amanhã, a gente vai aprofundar em técnica de estudo e planejamento de estudo, tá? Então, só para vocês entenderem o que vai acontecer amanhã. Além das estatísticas, a gente vai falar mais profundamente sobre estudo por questão e no dia 3, outras metodologias de estudo. Existe uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente, que se a gente estudar isso tudo aqui, beleza, você vai estudar a medicina inteira, você vai saber de tudo. Mas pode ser impossível estudar tudo que tem aqui no último ano de faculdade, ou para quem já trabalha, para quem dá plantão. Então, eu quero mostrar para vocês como otimizar o tempo de vocês, aumentando a chance de vocês passarem naquela específica prova que você tanto sonha, tanto deseja. Como? Você vai entender que você tem que investir energia de estudo para passar naquela prova, naquele serviço, porque as provas não são iguais. Eu acho que vocês já entenderam um pouco sobre isso aqui ao longo do dia, né? As bancas que criam as provas são diferentes, são pessoas diferentes que pensam diferente, enunciados diferentes, incidências diferentes. Então, você tem que ter clareza desde já sobre isso, porque não adianta você pensar nisso 3 meses antes. Porque 3 meses antes não dá tempo de você conhecer a banca e casar com ela. É igual namoro, né? A gente namora, depois fica noivo, depois casa. Então, vocês têm que começar a casar com a banca, começar a namorar com a banca de vocês agora, 1 ano antes. Porque as bancas, elas cobram diferente. Elas cobram com incidências diferentes. E vou deixar para falar o Manchester depois, para não encher a mente deles com muita coisa, tá? Mas o que eu Beleza. quero fechar aqui, que eles fiquem sabendo, é que a energia que eles vão gastar em cada conteúdo é diferente. Uns eles vão ter que dedicar mais energia, outros temas são até dispensáveis. Por exemplo, vai fazer a prova da USP São Paulo. Então, esse tema aqui nunca cai, nem precisa estudar.
ótimo, ele vai focar energia revisando os outros temas que caem mais. Então, assim, isso é inteligência de prova, entendeu? Isso é inteligência de estudo mesmo. É um atalho honesto, né? Você começa agora, você aumenta muito mais a chance de ficar em primeiro lugar. A gente quer que você fique em primeiro lugar, sabe por quê? Para você poder escolher a vaga que você vai entrar. Para você não ter que ficar dependendo do outro, desistir. Isso é muito angustiante. Então, eu quero que você passe em primeiro, para você falar assim, deixa eu escolher qual lugar que eu passei que eu vou fazer. Tá? É esse o meu objetivo aqui com vocês. Eu e o João queremos que você passe em primeiro lugar. Show. Bom, gente, para finalizar, assim, essa última parte aqui, eu quero dizer um negócio para vocês, e aí eu vou ter que dar uma de malvado, porque a verdade é que se a gente fica só o tempo todo falando que, ai meu Deus, mil maravilhas, a gente não toma uma postura na vida, né, em direção aos nossos objetivos. Eu preciso que vocês despertem agora para a importância que é começar imediatamente a sua preparação para a prova de residência. A verdade é que se você continuar adiando tomar essa decisão e não começar a se preparar agora, você já está atrás do teu concorrente. A prova de residência não se trata só de você mesmo. Você tem que ser melhor do que o outro. E ser melhor do que o outro, às vezes, vai se tratar apenas de começar antes. Porque às vezes você vai botar o máximo de energia, o outro vai botar o máximo de energia e simplesmente quem vai se dar melhor é quem começou a se preparar um pouco antes. É por isso que a gente está conversando com vocês agora. Então, assim, eu espero que ao longo dessa primeira aula você já tenha entendido que não se trata só de saber o que vai cair. Saber o que vai cair é uma parte. Eu tenho que saber o que vai cair na minha prova, de que maneira. E aí, quando chega na minha prova, de que maneira, a gente não tem como individualizar isso aqui sem ter um encontro com vocês, sem estar junto com vocês, sem acompanhar vocês. Então, assim, ó, sinceramente, se você veio aqui só atrás de um cronograma, é, eu acho que se você não entendeu que é personalização que faz a diferença para você ser aprovado, você não entendeu nada. O cronograma, ele é uma ferramenta apenas. Ele é só um direcionamento. Eu vou te provar isso. Eu vou pedir para a minha equipe agora mandar o cronograma para vocês. Esse cronograma é o cronograma do nosso curso. Eu estou mandando para vocês. Vou mandar agora para vocês. Não Porque era se no você tá. terceiro dia, João? Não, o cronograma eu vou mandar logo. Vou mandar logo. Será que tem que Porque ver se está pronto? se não tiver, manda esse aí que você já fez. Porque Tá. se o pessoal estava aqui só atrás de um cronograma, não precisa voltar amanhã e depois. Se você acha que é um cronograma que vai resolver sua vida, não precisa voltar na aula 2 e 3. Agora, se você entendeu que o que vai te ajudar é realmente entrar na pele de quem está fazendo a prova, entender a essência de cada instituição, das questões, como estudar por questão, como estudar melhor, aí eu quero você na aula 2, na aula 3. Se você quer realmente levar a sério e passar na prova, eu quero você na aula 2, na aula 3. Se você só queria um PDFzinho, não precisa voltar. Porque esse PDF vai ser maravilhoso, mas não é ele que vai garantir a tua aprovação. Certo? Esse evento, pessoal, a gente preparou com muito carinho. Ele vai mudar a forma como vocês estão se preparando. Você vai sair daqui amanhã sabendo algo que ninguém sabe, que é a nossa metodologia de estudo por questão, que a gente poderia deixar só para quem fizesse o curso. Isso vale ouro. E a gente poderia ensinar só para quem fizer o curso. A gente vai ensinar amanhã para vocês aqui. No dia 3, a gente vai ensinar as técnicas de estudo que a gente vai falar para a galera da mentoria. Certo? Então, assim, eu quero você aqui amanhã e depois, se você estiver levando a sério a tua aprovação. Se é oba-oba por causa de PDF, por favor, pessoal, envie esse PDF hoje. Ou, não, ou o mais breve possível para o pessoal. Beleza? Se você está achando que é PDF, não é.
Aprovação é acompanhamento, personalização, individualização. Isso só dá para fazer através de um processo de mentoria como que a gente faz. Inclusive, eu quero até dizer uma coisa para vocês. Pode botar meu slide aí? Esse aqui a gente vai mandar para vocês, tá? Não se preocupe. Inclusive, isso aqui é o que a gente vai usar, tá? Eu não tenho um guardado extra. Isso aqui é dos meus alunos. Só que isso é só uma ferramenta. É como a gente vai usar ele no acompanhamento deles, na personalização, que realmente faz diferença. Então, assim, ó, você pode usar o nosso cronograma, eu acho que você vai se dar muito bem, mas eu só espero que o teu concorrente não seja um aluno nosso. Ó, se você tá sentindo aí, se você ficou até aqui agora e tá sentindo, já, poxa, cara, quero muito ser acompanhado por vocês. Eu tô vendo o quanto diferenciado tá sendo tudo isso aqui. Eu quero te dar uma notícia aqui, que é o seguinte: a gente só iria abrir as inscrições para a mentoria na quarta-feira. Só que na quarta-feira a gente ia dar um prazo muito curto para vocês se inscreverem, que era só até a meia-noite. Então eu quero o seguinte: se você está aqui hoje, você já decidiu que você quer estar com a gente na mentoria. Se para você o que você ouviu aqui já é o suficiente para você ter certeza que você quer estar com a gente com a mentoria. Porque vai ter as reuniões com os mentores, as reuniões com os tutores e monitores. Eu nem vou te explicar muita coisa aqui. Se você só está confiando na gente e você já tem essa certeza, eu já vou pedir para a minha equipe mandar o formulário no chat para você fazer a sua aplicação desde já. Você vai fazer a sua aplicação desde já. E isso aqui do Manchester a gente vai explicar na aula 3 para vocês. Para a gente não ficar mais aqui até meia-noite, né? A Marcela adora falar desse assunto, então se controle, Marcela. Foi sem querer como ser aquele slide. Aguenta aí. Mas se você quer estar junto com a gente, eu vou disponibilizar a partir de agora. Eu quero te falar uma coisa aqui. A nossa equipe é pequena. A nossa equipe de consultores é pequena. Sabe por quê? Porque a gente não quer falar com todo mundo. A gente quer falar com os realmente motivados a serem aprovados no ano que vem. Então, quando você estiver preenchendo a sua aplicação, preenche com muito carinho, porque eu não vou conseguir falar com todos os candidatos. Então, a gente vai ter que escolher os candidatos que a gente vai entrar em contato. E eu preciso ver na tua aplicação que você realmente quer estar aqui com a gente, que você quer usufruir de todas as ferramentas que a gente vai disponibilizar, do acompanhamento que a gente vai colocar à tua disposição, da nossa vontade de você ser aprovado. O que que você acha que eu quero que aconteça no final do ano que vem? Eu quero que todos, 100% da turma, seja aprovado, de preferência com alguns primeiros lugares. Eu vou dar o meu sangue por isso esse ano. E se eu estou dando o meu sangue, eu não quero quem não está disposto a fazer a mesma coisa do outro lado. A mentoria não se trata de se você pode ou não pagar, se você quer ou não entrar. Você querer entrar é uma parte. A gente querer que você entre é a outra. E como é que faz para eu querer que você entre? Pô, a primeira parte é você preenchendo tua aplicação de um jeito que me faça ver que você está levando isso a sério. Porque eu posso te garantir, não existe nenhum outro método, nenhum outro cursinho, nenhuma outra mentoria aí fora que quer tanto a tua aprovação quanto a gente. Isso é uma questão de honra para o nosso negócio. A gente quer, não é só porque a gente é bonzinho, não, tá? A gente quer no ano que vem falar assim: olha só, todos os nossos alunos da mentoria foram aprovados na residência médica. Você já pensou no impacto que vai ser isso? 100% de aprovação da mentoria do VRMed? Então, eu não faço questão de matricular todo mundo, não. Eu só quero matricular quem está com esse compromisso. Beleza? Você vai comprar esse desafio junto comigo? Então, eu quero que você aplique. Beleza? Se não, não precisa aplicar. Ah, João,
eu estou até interessado, mas eu ainda estou em dúvida se é para mim mesmo. Não sei, estou achando aí, quero ver mais de vocês. Beleza. Aula 2 e aula 3 a gente vai continuar junto e você vai aprender mais da gente. Vai aprender como estudar por questão, vai aprender nossas técnicas de estudo. Além disso, você matriculando entre hoje e quarta-feira, fazendo a aplicação entre hoje e quarta-feira, meia-noite, e eventualmente vindo a se matricular, você ainda vai receber como um bônus um curso de imagem meu e um curso da Marcela. Então, assim, ó, quer garantir o máximo de contato comigo, com a Marcela, uma condição especial, bônus, faça sua aplicação. Então, time, por favor, coloca no chat aí o link para a aplicação e coloca aqui na tela o QR Code. Marcela, tá aí ainda? Tô, me bota Marcela, aqui. Então, eu... só precisa ter aplicado. Isso aí me mandaram aqui perguntando: tem que pagar até hoje? Não, gente, calma, é só aplicar para vocês conhecerem tudo, como é que funciona, né? A gente quer ter vocês aqui com certeza, mas a gente tem um limite de vagas, tá? Serão 100 vagas para mentoria. Por quê? Porque a gente quer entregar qualidade, a gente quer ficar pertinho de vocês nesse próximo ano. Então, a gente vai fazer apenas 100 vagas. Eu vou mentorar diretamente 10 alunos, o João vai mentorar diretamente 10 alunos e nossos outros professores, cada um grupo de 10. Então, serão 10 professores, 100 alunos, tá bom? Esse é o limite para esse ano. Quem quiser ficar com a gente em 2026. Por isso que a gente está já soltando para quem quiser inscrever, quem quiser aplicar hoje, preenchendo o formulário. Quem quiser fazer especificamente comigo, a Marcela, eu queria fazer com você. Então, você coloca lá no formulário, você escreve lá meu nome, tá bom? Porque eu só vou ter 10 alunos diretamente comigo. Que, se você quiser fazer com o João, você escreve lá, João Paulo Queiroz, com Z no final. João Queiroz. Beleza, pessoal. Vou adorar conhecer vocês. Estou ansioso, viu? Estou ansioso mesmo. Não vamos explicar mais da mentoria hoje, tá? A mentoria é a melhor do mercado, mas a gente só vai explicar melhor na quarta-feira. Hoje é para você que já tem a certeza, pelo que você viu até aqui, que você tem que estar com a gente, beleza? Então, beijo no coração de vocês e a gente se vê amanhã às 20 horas. Oi.